Olá a todos, eu sou o Ademar Dourado, autor deste canal. Estou aqui a fabricar mais um vídeo que seja interessante e que tenha qualidade. Estou aqui mais uma vez em um ambiente mais natural, aberto e relativamente confortável. Só esse sol aqui na cara, mas tem uma iluminação boa, interessante aqui. Hoje o tema vai ser relacionado à construção civil, conforto térmico de ambiente, edifícios, residências, coisas do tipo. Então, tem uma certa qualidade e benefício quando acontece a ventilação cruzada. O que seria a ventilação cruzada? Esse termo tanto usado em engenharia civil, em arquitetura, propõe um benefício em questão de teoria prática, um benefício para nós, usuários de ambientes, edifícios, de edificações também. A ventilação cruzada é um método natural de resfriamento. O vento força o ar frio externo a entrar no edifício por meio de uma entrada como uma veneziana de parede ou de uma janela aberta. Então, nesse caso aqui, o vento frio externo, pela abertura, algum tipo de abertura na parede, vai ter essa entrada de ar frio, vai empurrar o ar quente que está dentro do ambiente. Vai ter algum tipo de saída, ou parede, ou então janela. Então vai ter esse mecanismo em questão de ar frio e ar quente. Então vai ter uma expulsão do ar quente. Então isso é interessante, vai ter um melhor conforto para os usuários daquele ambiente. Então é isso. Ou ele vai sair digamos, na diagonal, verticalmente ou horizontalmente, esse ar quente. Então, nesse aspecto, é uma maneira otimizada, mecânica, natural, para que haja esse acontecimento, a expulsão do ar quente daquele ambiente. Então vai ter uma entrada de ar frio, ar gelado, através da veneziana de parede. Seria abertura em parede. Teria que ter algum tipo de abertura. Então teria que ter algum tipo de abertura na parede. Ou então através da janela aberta. Então esses são os dois métodos ou formatos para acontecer a entrada de ar frio, de modo geral assim, no aspecto da ventilação cruzada. Desse modo, as saídas de dentro da casa, essas saídas aqui seria do ar quente, tecnicamente. Como ventilação do telhado, janelas mais altas, etc. Sobre a ventilação do telhado, tem o efeito chaminé e há também telhado com abertura para ventilação. Sobre o efeito chaminé, acontece que é uma estrutura feita na cobertura, seria na parte mais alta e seria tipo uma chaminé de uma lareira. Da lareira sai a fumaça. E do efeito chaminé com essa estrutura em planejamento aqui, no caso que seria na obra, tem o efeito da saída de ar. No caso do objetivo aqui seria a ventilação cruzada, a saída de ar quente.
o efeito chaminé é encontrado em residências, edificações de residências. Sobre o fator do telhado com abertura para ventilação, seria uma diferença de altura entre os telhados na mesma água, ou então diferença de espaçamento no mesmo telhado. Teria que ter um espaçamento entre eles já para ter a saída de ar. E a diferença de altura, no qual falei primeiramente aqui, seria também, na diferença de altura tem um espaçamento, aí daí que também tecnicamente haveria saída de ar quente. Isso tudo no intuito de ter a ventilação cruzada, a saída de ar quente. No telhado com abertura para ventilação, acontece em galpões, fábricas, em residências também. Ok. Ainda falando das saídas de dentro da casa, de ar quente, tecnicamente, em relação às janelas mais altas, é claro aqui que as janelas estão mais altas do que as alturas que normalmente existe nas normas, as alturas mínimas das janelas. Então, por exemplo, em banheiro, geralmente as janelas são mais em alturas maiores, naquela devida parede. As janelas ficam mais altas, já para ter a retirada de mau cheiro, odor do próprio banheiro, etc. Voltando aqui sobre a ventilação cruzada. O intuito aqui é o mesmo das janelas mais altas. Seria facilitar a saída de ar quente. Ela já seria expulsa por essa saída. O ar já seria expulso através das janelas. Essas janelas mais altas têm um aspecto e a estratégia de que também vai facilitar a empurrada, a expulsão do ar quente. O ar quente também, fisicamente, quimicamente, é mais leve. Então, é interessante isso, que até no aspecto da janela mais alta tem esse objetivo. E também depende da construção civil, do planejamento daquela construção também. O que o engenheiro ou o arquiteto planejou. E também no formato de onde colocar a janela. Nesse aspecto aqui, estamos falando de janelas mais altas e ventilação cruzada. Então, nesse caso aqui, no aspecto de saída de ar quente, através desse mecanismo de ventilação do telhado e janelas mais altas, afastarão o ar quente interno do exterior. Então, nesse aspecto aqui, nesse mecanismo e também no aspecto da construção civil daquela edificação, podemos observar no mecanismo e também no planejamento daquela construção, daquela edificação, ter esse mecanismo de ventilação do telhado e janelas mais altas afastarão o ar quente interno do exterior. No caso, vai ter a retirada, a expulsão, vai empurrar o ar quente. E com isso vai proporcionar naquele ambiente um conforto, melhor conforto para os usuários.
Por consequência, aumenta naturalmente a circulação de ar do edifício, o daquela edificação já construída, residência ou fábrica, ou alguma coisa do tipo, ou galpão, permitindo-nos desfrutar de um resfriamento otimizado e de uma melhor qualidade de ar dentro de casa, ou do edifício, fábricas. Então, o objetivo é o mesmo: aumentar o conforto no ambiente para benefício dos usuários, para o conforto dos usuários, proporcionar um melhor conforto no ambiente para os usuários. Quais os benefícios da ventilação cruzada? Qual a vantagem para nós? A ventilação cruzada diminui o uso de condicionadores de ar, assim leva à redução do consumo de eletricidade. Como é algo mecânico otimizado, esse artifício de construção civil da ventilação cruzada, no aspecto de planejar e construir isso, depende, então não vai precisar daquela, então não vai precisar naquela edificação o ar condicionado, não precisa colocar, como tem o planejamento de ter a ventilação cruzada naquela edificação. Então vai reduzir o consumo de eletricidade. Esse é um dos benefícios para nós. A temperatura ambiente é reduzida de forma consistente e é ainda mais benéfica durante o verão. Então vai reduzir a temperatura do ambiente. Vai ficar um ambiente mais fresco, mais gelado. Haverá a redução da temperatura. Vai haver melhor um conforto térmico dos ambientes. E também no verão também. E ainda é mais benéfica durante o verão. São esses tempos, meses de duração no planeta Terra que tem umas temperaturas maiores. Então, nesse tempo de verão, durante o verão, vai haver esse benefício. Durante isso, vai haver esse benefício para os usuários. Ao contrário do ar-condicionado ou refrigerador, esse refrigerador é um eletrônico que refrigera o ar. Então, não vai exigir nenhuma rotina de manutenção e carga. Então, para o usuário ou o proprietário daquela edificação, não vai ter nenhum tipo de custo de manutenção, no intuito de utilizar a ventilação cruzada como mecanismo e artifício e solução também. Então, não vai ter o ar-condicionado e refrigerador, não vai precisar de ter manutenção, que é menos um item na construção para aquele usuário. Então, outro benefício é que você pode desfrutar o ar fresco entrando em sua casa o tempo todo e manter o ambiente ventilado. Tem o objetivo e o requisito de ter o conforto térmico para os usuários. Então, por vários momentos, vai ter a ventilação dos ambientes o tempo todo. Vai ter uma certa qualidade de ar. Vai ter um ambiente ventilado. Então, os usuários vão desfrutar disso. Ok, por hoje é só. Espero que tenha gostado do conteúdo. Foi bem informativo, importante, útil também.
seria ótimo se vocês compartilhassem esse vídeo para mais pessoas saberem dessas informações de hoje, para mais pessoas adquirirem estas informações. Também preciso que vocês deixem aí no comentário: Ô Dourado, tô aqui. Deixe um like no vídeo e também se inscreva no canal. Isso ajuda mais no engajamento do canal. Bom, só era isso. E vou deixar mais conteúdos de vídeo para vocês no final. Eu vou deixar mais vídeos na tela. Basta só clicar.